Oi pessoal, bom dia, aqui é o professor Júlio. Nessa aula a gente vai começar o capítulo 5, tá, do nosso livro, que é a percepção e tomada de decisões individuais. Tá? Eu ainda não... agora de noite sai uma resolução, né, obrigando os professores a fazerem esses meets. Eu ainda não sei como que vai se dar isso, tá? Assim que a escola enviar o ofício ou fazer as convocações, eu entro em contato com vocês. Particularmente, eu sou meio contra essa coisa de Meet, porque eu entendo que o EAD ele pressupõe que você faça, né, escute as aulas a qualquer momento, né? E muitos de vocês, a gente sabe que vocês estão estagiando ou fazendo algum trabalho, ou muitas vezes não têm acesso, né, às videoaulas, quanto mais um acesso ao vivo, né? Então, muito desses meets fica um ou dois alunos e não é esse o objetivo, né? O objetivo é atrair o maior número de alunos possíveis, tá? Então, a nossa aula de hoje, até por conta disso, eu vou fazer ela bem rápida, tá? Não vou se aprofundar ou deixar ela muito longa, tá? Então, o que a gente vai falar? O que é percepção, tá? Vem comigo. Percepção é aquele julgamento que você faz em relação a algum ambiente, ou alguma pessoa, ou algum evento que seja. E você faz essa percepção com base, né, em características culturais, características físicas, interpretações conforme a ideologia da empresa, ideologia não, né, cultura da empresa, ou a sua bagagem cultural, né? Então olha que é o conceito que ele coloca, tá? O processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. Então quando você chega, por exemplo, aí no instituto e olha, né, a organização da escola, né, você passa a ter um julgamento em relação a imagem que você está tendo, né? Se é uma imagem positiva, se é uma imagem negativa, se é um ambiente para você agradável ou se é um ambiente para você que você gostaria que tivesse mudanças ou melhorias. Então todas as sensações, elas são percepções. E claro, né, quando você vai para um mercado de trabalho, em relação à empresa que você vai trabalhar, você também vai ter esse mesmo tipo de sensação, né? Você pode gostar do seu trabalho, você pode detestar, e tudo isso vai ter motivos, né? Tanto externos à empresa quanto internos. Às vezes, sei lá, a empresa ela é muito, por exemplo, bem vista, né, pela sociedade, mas trabalhar nessa empresa pode ser algo extremamente ruim. Por exemplo, vamos pegar uma empresa que está em exposição, né? Por exemplo, os Correios. Os Correios, para os olhos da empresa, da sociedade, é uma empresa extremamente importante. Porém, se você olha para o lado dos funcionários, né, você vê eles que a jornada de trabalho, né, e a intensidade do trabalho dos funcionários do Correios é muito grande, né? Então a percepção que eles têm em relação ao trabalho que eles fazem muitas vezes diverge do que a sociedade espera que esses mesmos funcionários tenham, né? Então, continuando, tá? Isso vai ser a percepção, vai ser a sua crítica em relação a esse ambiente, tá? Olha aqui o autor coloca, né, alguns fatores que influenciam a percepção. Fatores da situação, que seriam quais? Momento, ambiente de trabalho, ambiente social, aqui tanto interno quanto externo, né? Fatores no observador, ou seja, na própria pessoa. Atitudes, motivações, interesses, experiências, expectativas. E fatores no alvo, né? A quem ele está avaliando. Uma sensação de novidade, de movimento, de sons, tamanho, cenário, proximidade, semelhança. Então tudo isso afeta o julgamento de uma pessoa em relação a alguma coisa. Tudo bem? Continuando. Percepção da pessoa, fazendo julgamento sobre os outros, tá? Então a primeira coisa que você, ao adentrar alguma situação, você faz o quê? Você observa, você depois interpreta e depois atribui uma causa, ou seja, tal pessoa, você julga que tal pessoa tem determinada opinião, expressão ou comportamento
de acordo com essa atribuição que você está colocando em relação a esse caso, tá? Então, ó, olha o diagrama que ele coloca. Ó, o comportamento do indivíduo, ele pode se dividir em três. A diferenciação, né, externa ou interna, alto ou baixo. Consenso, né, às vezes outras pessoas também têm a mesma interpretação que você. Alto, baixo, novamente, né, externa e interna. E a coerência, né, você tem que julgar se essa percepção que você está tendo, ela bate na realidade ou ela é apenas uma hipótese, né? Também, ela também tem um pressuposto interno ou externo. Continuando, né? Ó, que ele coloca duas variáveis: erro fundamental da atribuição e viés de autoconveniência. Vamos pelo primeiro, erro fundamental de atribuição. É a tendência de subestimar os fatores externos e subestimar os valores internos do julgamento do comportamento alheio, tá? Então, é muito importante quando você faz essa coisa de percepção, você tem sempre se colocar a pergunta se esse julgamento ele, pode ou não ser errado, né? Muitas vezes você faz uma atribuição com base na percepção, mas essa sua visão ela pode ser errônea, tá? Então, muito cuidado com essa coisa de percepção, que se você julga, você pode ser julgado, tá? O segundo item ali, viés de autoconveniência, tendência de atribuírem o próprio sucesso a fatores internos e colocarem a culpa dos fracassos em fatores externos, tá? Isso acontece muito, por exemplo, em vestibular, né? Por que um aluno um aluno do Nobel passa no vestibular e um aluno do Gastão não, né? Não vou colocar vocês nesse meio, tá? Muitas vezes a pessoa pensa só no âmbito pessoal, né? A pessoa do Nobel se esforçou tal, e a pessoa do Gastão ele não se esforçou. E muitas vezes ele esquece que isso tudo tem um aspecto externo, né? Um aspecto social, um aspecto econômico, condições, né? Muitas vezes um estudante do Gastão tem que trabalhar, ou não tem acesso à internet, não tem acesso à biblioteca e assim por diante, tá? Então, na próxima aula, a gente vai entrar, né, em cada uma dessas simplificações que o autor coloca, tá? Esses julgamentos que temos que ter cuidado ao avaliar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de situação. Isso para você não se colocar numa posição na qual você fique em conflito, né, tá? E acabe entrando em problemas devido a isso, tá? A primeira é a percepção seletiva, né? Essa questão de você só olhar um problema interno da pessoa e não olhar um aspecto externo. Esse efeito de halo, tá? Que a gente vai também estudar, que é em relação por exemplo, ao meio que você vive. Efeito de contraste, tá? Essa relação de eu olhar apenas pelo meu ponto de vista, tá? O item 4, que vai ser a projeção, essa projeção que você tem quando você começa a julgar uma pessoa, uma situação, tá? Então seria o primeiro olhar sobre aquela situação. E o quinto, a estereotipagem, né? Que esse é o mais comum, né? Você cria modelos, né, de análise em relação às pessoas e às situações, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente vai encerrar rapidinho, né? Encerrar por aqui. E eu vou esperar um pouco como que vai se dar essa coisa de meets e horários, e vamos ver como que vai se dar essa situação, tá? Qualquer dúvida, eu vou escrever no mural, tá? Como que vai se dar isso, se vai continuar do modo como está ou se vai ter alterações. E daí eu escrevo lá no mural e divulgo os horários se caso isso continue, tá? Então até a próxima, então.